Então é isso. Boa noite para quem começou a assistir agora. É o que eu estava falando para vocês, né? Tem gente que está atrasado nas listas. Então a hora de acompanhar é agora, né? Antes da primeira prova. Semana que vem é a primeira prova. Então quem ficar atrasado depois dessa primeira prova, daí vai ser mais complicado de entregar os exercícios, né? Porque o conteúdo ali junta tudo até a primeira prova, pega tudo até o momento, né? Então quem está assistindo agora, né, que eu vou botar depois ali no canal do YouTube, aproveita essa semana para colocar tudo em dia, tá? Pessoal, eu fiz essa aula mais a parte de exercício, mas se vocês tiverem alguma dúvida de conteúdo, vocês podem só abrir o microfone e falar, beleza? Então vamos lá. Se ninguém abrir o microfone, eu vou considerar que está tudo ok. Estão entendendo, tá? Então vamos fazer uns exercícios aqui. O que eu coloquei, na verdade, são as listas. A parte de conversão de unidades. Não sei se ficou claro para todo mundo, mas como é que a gente faz, né? Tenta imaginar assim, se eu tenho 1 quilômetro, né? O tamanho desse número em metro vai ser maior, né? Que 1 quilômetro vai ser o quê? 1000 metros, né? Então, quando eu desço nessa lista aqui, se eu tinha um valor em cima e ele desceu, ele vai aumentar em tamanho, né? E quando eu subo é o contrário, tá? Ele vai diminuir. Então, para baixo eu vou multiplicar, para cima eu vou dividir, tá? Então, 20 quilômetros por metro, como é que eu vou fazer? Um jeito mais fácil de fazer é assim, ó. 20 quilômetros é igual ao quê? A 20 quilômetros, ok? Até agora eu não cometi nenhuma gafe, né? 20 quilômetros é igual a 20 quilômetros. Daí eu coloco aqui o fator de multiplicação com coisas que eu sei. Eu tenho que colocar alguma coisa em termos de metro em cima e em termos de quilômetro embaixo, né? Porque daí eu corto quilômetro com quilômetro. O que tem em cima e o que tem embaixo, eles têm que ser iguais em conceito, para eu não alterar essa igualdade, né? Porque se eu estou multiplicando e dividido pela mesma coisa, opa, multiplicando e dividindo pela mesma coisa não faz diferença nenhuma, né? Deixa eu só permitir a entrada aqui. Não faz diferença nenhuma. Então, o que que eu vou colocar? O que que eu sei dessa relação? Eu sei que 1 quilômetro é 1000 metros, né? Então, isso aqui vai me dar 20 mil metros, 20 quilômetros. Eu vou lá e coloco isso aqui é da primeira lista. Coloco lá 20 mil. Já está em metro aqui, então não precisa repetir a unidade. Micrometro, né? Para milímetro, como é que eu vou fazer? Eu tenho micrometro, que é um valor bem pequenininho, 10 na menos 6, e eu quero passar para milímetro. Ele está imediatamente acima. Só porque o salto aqui é de 3 casas, né? Porque eu passei de menos 6 para menos 3. Então, esses 3 primeiros aqui são saltos de uma casa. Então, quer dizer, se eu desci, eu multiplico por 10, se eu subir, eu divido por 10. Assim como aqui em cima, né? É uma casa só. Mas depois ele começa a mudar de 3 em 3. Ó, 10 na 6, 10 na 9, 10 na 12. Então, quando eu pulei de micrometro para milímetro, eu vou ter um salto de 3. Mesma coisa que eu posso fazer, né? 1 milímetro ah, dividido por, eu vou multiplicar por esse fator, por 1000 micrometros, né? Vezes o quê? Vezes o meu valor que eu tinha inicial, que é de 1000 micrometros. Eu faço isso porque corta unidade, corta essa unidade com essa unidade, né? Eu estou dividindo micrometro por micrometro, corta. Então, meu resultado final é 1 milímetro, ok? Eu não alterei porque o que eu multipliquei e dividi é a mesma coisa. 1 milímetro é igual a 1000 micrometros. Então não fez diferença. É a mesma coisa que lá na frente, quando a gente estiver trabalhando com polegada, eu multiplicar e dividir por 8 sobre 8, por exemplo. Né? Então eu não alterei nada, porque multiplicar por 8 e dividir por 8 dá na mesma depois. O resultado, né, dá na mesma. Eu só faço isso para conseguir fazer as contas. Isso vai ser um pouco mais para frente, né, os exercícios mais para frente. Então tá bom, então aqui vai ser 1 milímetro, a unidade já está aqui, eu não preciso repetir. Quando eu tenho quadrado, eu faço isso 2 vezes, né? Então seria a mesma coisa que dizer assim, eu tenho aqui 40 milímetros vezes
milímetro. E eu quero converter isso aqui. Então, eu vou multiplicar por algum fator que em cima vai me dar centímetro e embaixo milímetro. Centímetro, embaixo milímetro. E eu vou fazer isso 2 vezes. Centímetro, milímetro. O que que eu sei? Eu sei que 1 centímetro são 10 milímetros. 1 centímetro são 10 milímetros. Então, esse fator multiplicador eu faço 2 vezes ele, porque eu estou trabalhando com milímetro quadrado, certo? Então, aqui eu vou ter como resultado 0,4 centímetros quadrados. Até aí tudo bem? Qualquer coisa vocês abrem o microfone, hein? Centímetro quadrado. E aqui é uma pegadinha, né? Porque o decímetro cúbico, no slide lá, mostra que 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro, né? Porque o litro é a unidade de volume. Então, unidade de volume é a mesma coisa que eu pegar o comprimento. Largura vezes comprimento vezes altura. Isso vai me dar uma unidade de volume. Então, aqui é 5 litros. Tranquilo, gente? Esse exercício, acho que era lá da primeira lista, ou segunda. Certo? Certo. Então, vamos para frente. Esse aqui, todo mundo entendeu como é que faz? Aqui eu tô com uma régua em polegada. Tá na dúvida? Conta os risquinhos. Aqui eu tenho, do 1 para o 2 eu tenho quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 risquinhos. Então, não é uma régua em centímetro, né? Centímetro ia ter 10 divisões entre um e outro. Então, aqui eu tenho 16 divisões entre um e outro. Deixa eu só fechar aqui o negócio da gravação. Então, o que eu quero é só dar as dimensões dessas peças. O A, minha peça A, tem o quê? 1 polegada, porque começa no 0, né? Então, tem 1 polegada inteira, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 risquinhos. 1 polegada e 8 16avos. Porque cada risquinho corresponde a 1 16avos, né? Eu peguei 1 polegada e dividi em 16 partes, por isso que eu tenho 16 risquinhos. Cada risquinho é 1 16avos. Daí eu vou só somando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Só porque eu não posso representar assim. Se eu consigo, isso aqui é importante, pessoal, na prova eu vou considerar o resultado final só. Se eu consigo dividir em cima por 2, por baixo eu vou conseguir, porque é sempre múltiplo de 2. Então, eu vou simplificar isso aqui. Eu simplifico até ficar em 1 polegada e 1 meio. Opa, deixa eu apagar, não é 1 dozeavos. 1 polegada e meia. Ok? 1 polegada e meia. Tanto que ele foi até a metade entre o 1 e o 2. Esse risquinho aqui, ele geralmente é um pouco maior, porque ele representa a metade entre o 1 e o 2. Então, 1 polegada e esse risquinho representa meia polegada, certo? Meu B, como é que eu vou fazer? Vou começar a contar daqui, né? Porque a peça começa aqui. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 16avos de polegada. Esse aqui é o meu B. Isso aqui, se eu simplificar, vai chegar em 3 quartos de polegada, ok? O meu Professor, é sempre contar os risquinhos ali, daí é 16. Isso. Eu tenho que ver em quantas partes eu estou dividindo a polegada. Essa régua é 16. Às vezes pode ser menos. Às vezes pode ser dividir em 8 partes. Mas para saber isso, eu conto quantos risquinhos tem entre 1 polegada inteira e outra inteira. Aqui tem 16, ó. 1, 2, 3, conta até aqui, 16. Tá, Tranquilo? entendi. Daí é só isso. Daí cada risquinho representa 1 16avos, porque eu peguei uma e dividi por 16. Certo? Ok, Viu, professor? certo. Diga. Eu achei estranho por causa, tipo assim, que nem que a gente aprendeu em vidas lá na empresa, quando era o trabalho, que no caso, esse risquinho menor seria a metade só. Não contaria comum, entende? Mas metade de quê? De 16? É porque assim, as réguas geralmente elas apontam assim, né? Aqui é o meu 0, aqui é o meu 1. Esse risco é o meio, né? Sim, Esse risco aqui é 1 quarto. Esse risco aqui é 1 oitavo.
E o pequenininho aqui é um 16 avos. É assim que aparece nas réguas, né? É isso que tá falando? Isso, tipo assim, entre um quarto e um oitavo, seria, tipo, você, por exemplo, como se fosse um quarto, esse ali contando assim, tipo assim, um, aí um e meio, dois. Não sei se me entendeu que o senhor disse que tem que contar entre cada um deles tem que contar tudo junto. Eu achei que no caso você só contaria esses riscos maior. Depende, se a peça terminou num dos riscos maiores, eu posso fazer mais fácil, né? Por exemplo, aqui eu consigo ver que é 1,5, então eu não preciso contar. Eu já sei que é 1,5, né? Uhum. Só porque o contar ele me facilita por quê? Porque esse meio representa o quê, né? Esse meio aqui. É 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 16 avos, né? 8 16 avos é igual. Divide por 8, divide por 8. A 1 meio. Entendeu? Então, é a mesma coisa. Só porque fazendo isso, eu consigo contar. Por exemplo, essa peça B fica mais fácil para eu fazer essa conta. Porque daí eu começo daqui e eu conto quantos risquinhos pequenininhos tem. Mas a Uhum. distância entre um risquinho pequenininho e outro, ou risco um pouco maior, né? Entre dois riscos quaisquer, vai ser um 16 avos. Tá Daí bom. tem esses valores, né, de meio, de um oitavo, que a gente pode pegar ali no meio. Mas eu não vou entrar muito nesses aí, porque se fizer por esse um 16 avos, não tem erro. Né? Eu acho que é mais fácil para quem está pegando agora, quem está começando, não tem erro. Porque daí, por exemplo, aqui eu contei, né, no B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 16 avos é a mesma coisa que 3 quartos. Né? No final é a mesma coisa. Uhum. Não, Tranquilo? tranquilo. Tá. Esse C, ele seria o quê? Né? Eu tô 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que é um meio, né? 9, 10, 11, 12, 13. Agora eu não consigo simplificar. 13 16 avos. Essa peça é assim mesmo. Porque eu não consigo dividir em cima por 2, né? A minha peça D, deixa eu botar aqui que tá mais limpo. Minha peça D, ela vai ser o quê? Pego daqui até aqui. Então, entre eles eu tenho um risquinho, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Esse aqui eu também não consigo simplificar. 11 16 avos. E a minha peça E, eu só vou colocar o resultado. Bom, a gente pode contar também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Aqui eu considero que é uma polegada inteira. Daí eu começo a contar de novo. Porque 16, 16 avos é 1, né? 16 dividido por 16 é uma polegada. Então eu começo de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então eu vou ter 16, 16 avos, que é uma polegada, e 10 16 avos, que é a mesma coisa que uma polegada e 5 oitavos. Tranquilo? Então vamos lá. Como é que a gente faz essa conversão de unidade milímetro para polegada, né? A gente sabe que uma polegada é 25,4 milímetros, né? Mas eu quero aqui que represente esse valor em polegada fracionada, tá? Polegada fracionada. Então eu vou fazer como? Eu pego 19,05 milímetros e divido por 25,4. Ok? Daí, fazendo isso aqui, eu vou ter o resultado em polegada, que aqui, na verdade, é 25,4 milímetros por polegada. Então, eu corto milímetro, eu saio com o resultado em polegada, mas polegada decimal, eu quero trabalhar com polegada fracionada. Então, esse aqui vai ser, o meu resultado aqui vai ser 0,75. É menos que uma polegada, eu pego essa fração e sigo em frente. Daí o que que eu vou fazer? Aqui eu botei 128, mas na verdade se eu fizer por 64, já vai pegar todos os exemplos que eu coloquei. Porque assim, se eu começar a multiplicar por 2, depois por 2, depois por 2, depois por 2, talvez demore um pouquinho. Então eu já jogo 64 e depois eu simplifico. Então o que que eu vou fazer? Multiplicar por 64 sobre 64. Isso aqui vai me dar 48
64 avos de polegada. Eu consigo simplificar? Consigo. Em cima dá para dividir por 2, né? Então eu vou fazendo isso até chegar em 3/4 de polegada. Certo? Se quiser fazer o contrário também pode. Eu pego 0,75 e multiplico por 2, né? Por 2 sobre 2, depois 2 sobre 2, de novo. Daí fazendo 2 vezes eu chego nisso aqui, ó, 3/4. Entenderam? Eu só tenho que trabalhar de uma forma com que em cima fique um número inteiro dividido por um número de múltiplo de 2. Daí é assim que eu represento a minha polegada, fracionada. Certo? Então, a regrinha é, né? Multiplicar por 64, 64. Se o número não deu inteiro, daí eu multiplico por um valor mais alto. Pode ser, né? 128 por 128. Né? Até bater um número inteiro. Se der muito próximo, também não tem problema, tá, pessoal? Tem um exemplo aqui que eu acho que deu muito próximo. O 2, 25. 25 dividido por 25,4, né? Isso aqui vai me dar 0, por exemplo, agora, né? 9, 8, 4, 2, e assim por diante. Multiplica por 64. 64, eu vou ter como resultado 63, 64 avos de polegada. Então, quer dizer, quase uma polegada, né? Falta um risquinho de 1,64 avos de polegada para ele chegar em uma polegada. Falta só um risquinho pequenininho ali, menor do que o que a gente estava vendo antes, né? Aqui é 16, né? Então, um risquinho bem menor que isso. Então, eu estou trabalhando com precisão mais elevada, né? Quanto menor, maior o número aqui embaixo, menor em tamanho é essas distâncias entre um risquinho e outro. Então, maior a precisão que eu estou trabalhando. O C, 31,75, mesma coisa, né? Divido por 25,4. Isso aqui vai me dar o valor de 1,25. Opa, eu tenho um inteiro aqui. Esse um inteiro quer dizer que é uma polegada. Então, eu nem carrego mais ele para frente, eu guardo ele aqui. O meu resultado, ele vai ser uma polegada e alguma coisa. Esse alguma coisa, daí eu vou ver o que que é. Eu pego esse 0,25 e multiplico por 64, dividido por 64. Isso aqui dá até para ver que é 1/4, né, gente? 0,25 é 1 dividido por 4. Mas esse método 64, 64, essa regrinha, né? Fazendo assim não tem erro. Isso aqui vai me dar 16 64 avos, que é igual a 1/4. Então eu tenho uma polegada e 1/4. Certo? Então eu tenho os três resultados, né? Eu tenho o primeiro, o meu A, 3/4, meu B, 63, 64, e o meu C é 1 e 1/4. Tranquilo? Vou seguindo, então. Aqui é o contrário. Ele quer que passe polegada para milímetro. Esse não tem erro, gente. Isso não tem erro. Eu vou pegar, jogar isso aqui na calculadora e depois multiplicar por 25,4. Só isso. Certo? Então eu vou pegar 5 dividido por 32, que vai me dar 0,1563, né? Vezes 25,4. Isso aqui vai me dar 3,96 milímetros. Então aqui vai ser 3,96 milímetros. É só fazer isso, tá? A prova não vai fugir nada desses exercícios, então assistam depois a aula com calma. O que eu fiz aí desses exercícios vai ser o que vai ser cobrado, né? Só vai mudar os exercícios, mas é nessa base. Por que eu fiz isso, né? Porque eu tenho, por exemplo, aqui 5,16 polegadas. Vamos escrever por extenso aqui, o polegadas, né? Daí o que eu vou fazer? Vou multiplicar, é o mesmo princípio, né? Que eu fiz antes. Eu vou multiplicar por um fator de correção onde polegada aparece embaixo e o que eu quero, que é o milímetro, aparece em cima. O que eu sei? Eu sei que uma polegada é 25,4. Perfeito. Então é só eu multiplicar isso aqui por 25,4 que eu tenho o resultado em milímetro. Por que em milímetro? Porque o polegada corta com polegada. Tá? As unidades, o que está em cima, se eu estou dividindo uma unidade em cima por embaixo, corta é corta, né? Então eu saio com o resultado em milímetro. Esse resultado é dessa segunda. Deixa eu só ver se
Esse aqui é 7,94. Ok? Daí o 5, eu vou colocar os valores finais. Depois você só confere na calculadora. 127 milímetros. Eu não vou colocar unidade porque todos são milímetro. Esse aqui é 41,27. 19,05. Que, por sinal, a gente já fez o contrário, né? 19,05, a gente viu que isso aqui é 3/4 de polegada. Então, esse exercício só fez o inverso. Pegou 3/4 e viu quanto que dá em milímetro. 19,05. Tá? Então, tinha que bater. E aqui o meio é o 12,7. Ok? 12,7 milímetros. Então, essa conversão de polegada para milímetro é mais fácil, né? Só multiplicar por 25,4, joga na calculadora a fração, que daí a calculadora vai dar um número 0, alguma coisa, né? E depois, se tiver um 1 na frente, soma. Por exemplo, deu 0,25, soma com 1, 1,25. Daí multiplica isso por 25,4. Ok? Medição com paquímetro, né? Não sei se vocês acompanharam, é importante assistir as aulas, hein, gente? Porque ainda mais aqui nessa disciplina que era para ser bem prática, mas a gente não tem como fazer medição, né? Então tem que ser tudo online, então é importante que vocês assistam, beleza? Depois a gente dá um jeito aí de recuperar em outras disciplinas. Medição com paquímetro, né? Se eu tenho um número 4 aqui, isso aqui significa o quê? 4 centímetros, né? 4 centímetros. Numa régua é assim, na régua fixa do escala fixa do paquímetro é assim. 4 centímetros é igual a 40 milímetros. A gente vai estar trabalhando com 1 milímetro, tá? Nesse curso, no curso inteiro, vocês vão estar trabalhando com milímetro. Então, eu tenho 40 milímetros aqui. E cada risquinho desse é 1 milímetro. Então, cada risco é igual a 1 milímetro. Ok? Como é que eu leio com o paquímetro? Eu vejo primeiro onde está o zero da minha escala móvel, que é aqui o nônio, né? Isso aqui eu explico com calma, se não conseguirem acompanhar aqui, dá uma olhada depois na aula, depois volta para ver o exercício. Aqui no nônio, eu pego o zero e o valor que está antes do zero é o meu valor da escala fixa. Eu vou ter um valor na escala fixa, eu vou preencher ele aqui. Depois eu vou pegar um valor da minha escala móvel e vou preencher aqui. Depois eu só somo os dois. Daí eu tenho meu valor final. Ok? É assim que eu faço a medição com o paquímetro. Certo? Eu só coloquei os exercícios aqui. O paquímetro eu explico melhor na aula, né? Mas como eu falei, o que o paquímetro faz é pegar uma régua normal, né? Vamos dizer que aqui é a parte da régua, que tem os risquinhos. Eu pego a distância entre dois risquinhos e dou um zoom. Amplio. Então, uma dica assim, se estiver na dúvida, qual será que é o risquinho que casou na escala móvel, né? Porque assim, a medição da minha escala móvel, ela é aonde o risquinho casou. O risquinho da móvel casa com algum risquinho da fixa, tá? Se eu não sei se foi um risquinho que está mais aqui no começo ou mais no final, dá uma olhada aonde o meu zero está. O que esse zero representa? Ele representa que essa peça ela é só um pouquinho maior do que esse risquinho, porque ele se distanciou pouco desse risquinho. Se ele tivesse mais próximo do outro risquinho, quer dizer que essa peça é muito maior que esse risquinho anterior e está quase chegando no risquinho da frente. Deu para entender isso? Então, aonde o meu zero está, indica mais ou menos aonde que vai estar a minha medição na escala móvel. Isso é importante até na hora que tem os paquímetros com muito risquinho, fica um pouco confuso de visualizar. Então, vocês conferem aonde está o meu zero. Se o meu zero está muito próximo do risquinho que ele acabou de passar, então vai estar no começo da escala móvel. Se ele estiver muito na frente, já está quase encostando no outro risquinho, quer dizer que ele está muito na frente. Ele vai estar aqui próximo dos valores altos da escala móvel. Certo? Então aqui ele acabou de passar, na verdade, ele está casado. Né? Esse meu zero acabou de chegar aqui. Se o meu zero acabou de chegar aqui, então a minha leitura na escala fixa vai ser 40 milímetros, né? Aqui, 41, 42, 43, 44. A escala fixa é 44 milímetros. Na escala móvel, zero, porque ele casou no zero. E uma dica, pessoal, quando casa no zero, ele casa no 10, tá? Ele é construído dessa forma. O 0 e o 10, eles andam juntos ali, coincidem, certo?
Opa, quem quer falar alguma coisa? Não? Sem querer abriu aqui, né? Ah, tranquilo. Então aqui tá 0, né? A soma final vai ser 44 milímetros. Tranquilo? Vamos ler esse aqui. O meu 0 ele tá aqui. Ele tá mais ou menos no meio, né? Entre esse risquinho anterior e o risquinho próximo. Ele está mais ou menos no meio. Então eu sei que a minha escala móvel ela vai casar mais ou menos aqui no meio. Entenderam? Ele é um zoom. Então esse 0, quando ele sai desse risquinho pequeno e vai caminhando para o risquinho grande, vai indicando o quanto que a minha peça está próxima, ou desse pequeno ou do próximo. Né? É só como se eu estivesse olhando de lupa entre esses dois riscos. Né? Eu abri eles aqui, um aqui e outro aqui, e eu dividi eles em 10 partes. Certo? Então vamos ver. Quanto que é a minha leitura na escala fixa? Eu tenho aqui 80, né? 81, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 89. Não chegou aí no 90. Para ler a fixa, eu pego o 0 e vejo o que está atrás do 0, tá, gente? Então eu vou ter aqui 89 milímetros. Quem já trabalha com paquímetros, isso aqui vai ser bem tranquilo, né? Na prova, fazer essas leituras é bem tranquilo. Na prova eu até indiquei aonde casou, eu botei umas setas, então usem as setas, porque às vezes o desenho não está bem claro, eu coloquei a seta. Minha escala móvel, eu vou ver onde casou agora o risquinho da escala móvel com o risquinho da escala fixa. Aqui, ó. Exatamente aqui. Como essa escala, ela divide 1 milímetro em 10, né? Cada um representa 0,1 milímetros. Então aqui é 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5. Então eu vou ter 89, opa, escala móvel é só 0,5 milímetros. A soma daí vai ser 89,5 milímetros. Tranquilo? Esse paquímetro aqui nem os de plásticos divide só em 10, né? Geralmente é em 20. Que daí é esse aqui, ó. Esse é o paquímetro com 20 divisões. Certo? Mesmo princípio de leitura, só que agora cada risquinho ele representa 0,05, porque eu dividi 1 milímetro em 20, certo? Então cada risquinho é 0,05 milímetros, tá? Então vamos lá. Aqui eu tenho 13 na verdade é 130 milímetros, tá, gente? Que é 13 centímetros. Então eu tenho aqui 130 milímetros, né? Deixa eu deixar tudo mais forte para não parecer que eu escrevi só 0. 130, 131, 32, 33, 34, 5, 6, 136 milímetros. Isso aqui é a minha escala fixa. Minha escala móvel, eu sei que ele vai estar mais para o final, porque o meu 0 já estava quase chegando no 137. Então a minha peça ela tem quase 137 milímetros. Ela não chegou ainda, mas ela tem quase 137. Então eu sei que ela vai ter 136, alguma coisa grande, né? Então, essa coisa grande eu vou procurar aqui e ela casou, vamos dizer, os skins estão muito próximos, né? Podia ser aqui no 8 ou vamos dizer que aqui no 85. Né? Aqui eu tenho 8, aqui eu tenho 9. Então seria 136,8, 136,9. Mas casou no meio, então é 136,85. Então a móvel é igual a 0,85. E a soma, 136,85 milímetros. Ok? Nessa daqui, eu vou ter 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, minha escala fixa é 15 milímetros. E o meu 0 está quase no 5, né? Ele acabou de passar. Então, a minha leitura vai ser bem próxima desses valores iniciais, porque a minha peça ela tem quase 15 milímetros. Ela não tem quase 16. Ele acabou de passar do meu 15. Então, eu vou olhar onde é que casou. Opa, casou aqui, ó. O risquinho esse risquinho da móvel casou com esse risquinho da fixa. Isso aqui é 0,15, né? Que é 0, 0,05, 0,1, 0,15, 0,2, 0,25, assim por diante, quando eu divido em 20 partes, né? Então, na móvel vai ser igual a 0,15 milímetros. A soma, 15,15
milímetros. Até aí tá tranquilo, gente? Vocês chegaram a ver a aula lá de paquímetro? Tá tranquilo? Tá tranquilo. Beleza. Agora eu tenho um paquímetro aqui com 50 divisões. Então, vou dividir mais ainda, né? Cada risquinho desse tem o quê? Ó, aqui eu sei que tem o 0, aqui é o 0,1, né? Então, entre meu 0 e 0,1 eu tenho vários risquinhos. Como é que vai ficar? 0, 0,02, 0,04, 0,06, 0,08, 0,1. Então, cada risquinho é 0,02. Cada risquinho do nônio. Cada distância entre dois risquinhos desse. Tudo bem. Mesma coisa que eu vou fazer antes, né? Que eu fiz antes. Aqui eu tenho 11, que na verdade é meu 110 milímetros, né? 110, 111, 112, 113 milímetros. Então, minha escala fixa eu conto até antes do meu zero, né? 113 milímetros. Agora eu vou contar aonde está essa da minha móvel. Eu vi que o meu zero acabou de passar do 113, então vai estar aqui no começo. Vamos dizer que bateu aqui, ó. Esse risquinho. Esse risquinho é o quê? 0,02, 0,04. Então, a minha móvel, 0,04. Então, eu vou ter a soma, vai ser igual a 113,04 milímetros. Ok? Pessoal, alguém não viu a aula do paquímetro? Não sabe como é que é o equipamento? Eu estou assumindo que vocês viram lá e pelo menos sabem como é que ele é, né? É aquele que tem um biquinho de pato, assim, tem aqui a escala fixa, né? E aqui a móvel, ela desliza sobre ele, né? É isso que a gente está conversando. Então, eu abro o bico do pato, coloco a peça aqui no meio e faço a medição dela. Eu devia até ter colocado uma fotinho aqui antes, mas eu estou considerando que vocês viram lá a aula, né? Se qualquer coisa, dá uma olhada lá. Eu expliquei os tipos que tem e tudo mais. Aqui ele tem outra orelha, né? Para medir furo. Então vamos para esse aqui. Fixa é quanto? 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tá no 15 aqui. Então eu vou ter 15 na fixa. A móvel vai ser. Ele tá. Passou um tanto, né? Vamos dizer que ele casou aqui no. Aqui, ó. Isso eu vou colocar a seta indicando, né? Mas no equipamento na mão vocês conseguem ver melhor, né? Olhar, botar na frente ali do olho, né? Para evitar o erro de paralaxe, vocês têm que olhar bem retinho ali, né? O móvel vai ser 0,24, por exemplo, milímetros. Então a soma 15,24. Tranquilo? Agora, daí já tem a parte um pouquinho, que é a parte mais, talvez mais chatinha aí da disciplina, que é medição em polegada. Eu vou cobrar de vocês, né, alguns exemplos só para ver se vocês pegaram, mas é muito difícil isso, vocês usarem isso na indústria, né? Geralmente vai fazer medição em milímetro. Não sei se alguém já usou paquímetro em polegada aí, fala, mas eu acho que é difícil fazer isso. Até porque tem que fazer as continhas lá na hora, mas é muito mais fácil pegar e medir em milímetro e já sair com a medição direta. Então, o que eu vou fazer, né? Leitura dos inteiros e fração de polegadas na escala fixa. Então, eu vou medir que nem aquele exemplo que a gente fez da régua lá no começo. A questão à esquerda do zero, né? Então, o que está antes do zero, eu vou medir. Eu vou contar. Se ele coincidir com a divisão da escala fixa, a leitura será direta. Então, se coincidiu, é direto. Então, por exemplo, aqui coincidiu. Então, a minha leitura é direto. Eu tenho aqui 10 polegadas, né? 10 polegadas e 16 avos. A régua fixa dele, nos exemplos, os exercícios que eu vou usar e nos que se encontram, é realmente 16 avos cada risquinho. Cada salto desses risquinhos, tá? Então, a minha leitura vai ser 10 polegadas mais 16 avos de polegada. Exato, porque ele casou aqui no meu zero. Tá? Se não casar, daí agora a gente vai ter que fazer umas continhas, né? Então eu vou ler a escala fixa, o que está antes da minha escala do meu zero, né?
esse é o risco que está antes do zero. Aqui, como é um recorte, né, eu estou pegando só a parte ali que me interessa, eu conto do 3 para trás, né? O 3, eu sei que o meu 3 é o 16 avos de polegada, né? Quando chegou no 16 risquinhos, conta uma polegada inteira. Então aqui é o 16, então aqui seria o meu 15, aqui o meu 14. Então um risquinho antes do zero é o 14. 14 e 16 avos de polegada. E antes do meu 3 eu tenho o quê? Eu tenho um 2, né? Então eu tenho 2 polegadas cheias, mais 14 e 16 avos de polegada. Deu para entender? Eu só fiz de trás para frente, né? Porque eu não consegui ver o 2 para contar do 2 para frente, mas eu consigo ver o 3, então eu consigo contar de trás para frente, né? Que nem eu pegando aqui o meu 4, né? Ó, do 3 para o 4 eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16. Então meu 4 é o 16 risquinhos de 16 partindo do 3, tá? Então aqui eu tenho na minha escala fixa 2 mais 14 16 avos. Então 2 polegadas, 14 16 avos. Ok? O que eu vou fazer? Eu guardo as polegadas cheias porque elas não vão se afetar até o final. No final eu ainda vou estar indicando 2 polegadas. E eu multiplico 14 por 16 vezes 8 sobre 8. Né? Esse aqui é sempre 8 sobre 8. Por quê? Porque 16 vezes 8 vai me dar o 128, que é a leitura da minha escala móvel. Daí eu consigo somar direto. Então é sempre isso, tá? Sempre nesse caso, para paquímetro, né? O outro caso lá de conversão era 64 por 64, mas aqui sempre para paquímetro é 8 sobre 8, tá? Então, porque daí eu sempre vou ter um valor x qualquer, uma medição qualquer x aqui em cima, dividido por 128. Sempre vou ter essa configuração da minha escala fixa, tá? Depois eu faço a leitura do... Ó, aqui como é que ficou, né? Eu multipliquei por 8 sobre 8. Então, eu vou ter o 14 vezes 8, 112. 16 vezes 8, 128. Agora eu consigo ler a móvel. Ler a móvel para somar. Onde coincidiu na minha móvel? A móvel aqui eu tenho 8 risquinhos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, esse aqui, onde coincidiu, é o meu 7. Esse é o meu risquinho 7. E cada risquinho é 1 por 128. Então, esse aqui é 7 por 128. Eu consigo só somar isso aqui. Só vou lá e somo. 112 mais 7. Né? Porque a base tá igual para cá e para cá. Tá igual. Então, eu não preciso mexer nela. Então, eu só somo 112 com 7. Então, eu tenho a 2, 119, 128 avos. E fica assim, porque eu não consigo dividir por 2 em cima. Se eu conseguir, eu tenho que simplificar. Senão, fica assim. Certo? Todo mundo pegou aí? Vamos fazer uns exercícios para fixar, né? Aqui casou no zero. Então, eu só vou fazer a leitura da escala fixa. A escala fixa ele já deu aqui que é 5 meios, mas na verdade quanto é que é? 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 16 avos. Que, se eu dividir em cima e embaixo por 8, né? Vai me dar 5 polegadas e meio. Perfeito. Minha leitura final é essa. Nesse aqui, eu vou ter 1 polegada e 1, 2, 3, 4, 5 16 avos. Então, 1 polegada e 5 16 avos. Primeiro passo, multiplicar por 8 em cima e embaixo. Eu vou ter quanto? 1 polegada e 40, 128 avos. Segundo passo, ler o nônio, né? Ele está aqui no 7. Então, eu só somo mais 7, 128. Minha leitura final, 1 polegada, 47, 128. E para por aí porque eu não consigo simplificar. Vai ter casos que eu consigo. Esses eu não consegui. Da onde que achou o 7 ali, professor? É esse, deixa eu apagar aqui. É esse risquinho aqui, ó. Eu começo a contar da mesma forma que eu conto no nônio que tava, quando ele estava embaixo, né? Eu vi que esse risquinho casou com esse.
da móvel com a fixa. Cada risquinho Ah, desses tá. aqui é 1, né? Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entendi. Tranquilo? Tranquilo. É a mesma coisa que a gente faz com milímetro, só porque daí tem esse 128 embaixo. Tá? Aqui, esses exercícios aqui, os resolvidos, eu vou deixar para vocês darem uma olhada depois, que eu vou disponibilizar o PDF. Vamos fazer do zero aqui, medição com paquímetro, né? Da minha escala fixa, quanto que eu tenho aqui? Olhando. Aqui eu tenho 7 polegadas. Aqui eu vou ter 6 polegadas. Entre o 6 e o 7, eu tenho 16 divisões. Né? Por isso que é um 16 avos, 16 divisões. E ele tá, aqui não dá para ver, né, mas que essa figura ela acabou apagando, mas aqui de todos os risquinhos ele tá quase chegando no 7, então ele tá no meu 15, ele passou o meu zero, ele passou aqui a divisão 15 da 16. Se ele encostar no 7, ele chega na 16 do 16, que é igual a 1. Daí soma mais uma polegada. Então aqui a minha escala fixa vai ser quanto? 6 polegadas, que está aqui atrás, né? 15, 16 avos de polegada. Tá? Que quase chegou no 7, mas não chegou. Se chegasse no 7, ia ser 16, 16. 16 dividido por 16 é 1. Soma 1 no 6, 7 polegadas, né? Então, ainda não chegou. O que eu vou fazer? Vezes 8 sobre 8, sempre. Vezes 8 sobre 8. Isso aqui vai ser igual a 6 polegadas. Eu não mexo no 6 polegadas, tá? Ele fica aqui parado porque ele vai estar no final, vai continuar sendo 6 polegadas. Eu só quero saber quanto que é essa fraçãozinha aqui. 6 polegadas, 120, 128 avos. Ok, essa daqui é a minha leitura no fixo. Leitura no móvel, quanto que é? Tá aqui, ó. 2. 2. Então, o móvel é 2, 128 avos de polegada. E é a mesma coisa, eu somo a leitura da fixa com a móvel. Então, eu vou ter 6, 120, 128, mais 2, 128. Então, isso aqui vai ser igual a 6, 122, 128. Eu consigo dividir, né? Consigo simplificar, porque em cima é divisível por 2. Então, esse resultado está errado. Se eu representar assim, eu tenho que dividir, tenho que simplificar. Então, se eu dividir em cima e embaixo por 2, eu vou fazendo isso até ter 6, 61, 64 avos. Tá? Essa é a minha leitura final. Vamos para esse aqui. Esse aqui eu tenho 3 polegadas e 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a minha leitura do fixa é 3 polegadas, 6, 6 e 6 avos. Vezes 8 sobre 8. Isso aqui vai me dar 3 polegadas, 48, 128 avos. Ok? Essa é a leitura da fixa. Daí eu vou para a leitura do móvel. A móvel está casando aonde? 1, 2, 3, 4, 5. Aqui, ó. Isso aqui. 6. Né? Então aqui eu tenho 6. Minha móvel vai ser 6, 128 avos. Soma os dois. A soma vai me dar 3 polegadas, 54, 128. Eu consigo simplificar? Consigo. Meu resultado final vai ser 3, 27, 64 ovos. Ok? Esse 3 maior, né? 3 polegadas inteiras. Tranquilo? Vou fazer mais uns dois aqui para fixar bem. Aqui, eu tenho 4 polegadas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 risquinhos, né? Então, 4 polegadas, 7, 16 avos. Mesma coisa, vezes 8 sobre 8. Isso aqui vai dar 54 polegadas, 56, 128 avos. Na fixa.
A móvel, eu vou contando aqui em cima e eu vou chegar em 6 também aqui. Opa, aqui é o 7. Aqui, ó, 6. Deixa eu apagar ali. Então a móvel é 6, 128 avos. A soma das duas vai me dar 4 polegadas, 62, 128 avos. Simplificando isso, eu vou ter 4 polegadas, 31, 64 avos. Nessa daqui, eu tenho aqui 9 polegadas, né? 1, 2, 3. Então, a minha leitura da fixa é 9 polegadas e 3, 16 avos. Vezes 8 sobre 8. Igual a 9 polegadas, 24, 128. Opa. Parei por aqui, né? Agora eu pego a móvel. Minha móvel casou aonde? Casou no 1, 2, 3 aqui. Vamos dizer que casou aqui. 3, 128 avos. Então a minha soma vai ficar igual a 9, 27, 128 avos. Dá para dividir? Não. Então a gente para por aqui. Tá? Dos exercícios que eu tinha para mostrar é isso. Então, pessoal, semana que vem, fiquem atentos, né, ao prazo. A avaliação vocês vão lá, baixa que nem um exercício normal, né? Baixa, resolve no tempo de vocês e depois manda o arquivo escaneado para mim. Alguma dúvida aí, gente? A princípio, não. Pra mim tá tranquilo também. Tá tranquilo? Só ver se tem mais alguma coisa que eu ia mostrar aqui. Não, era isso. Então, se alguém quiser tirar alguma dúvida, alguma coisa, agora é o momento. Se não, depois só dá mais uma olhada nessa aula que eu vou amanhã mesmo eu já coloco no YouTube, né, para quem não pode acompanhar. Dá mais uma estudada por ela. E é isso aí. Se ninguém tem mais dúvidas, boa noite aí para todo mundo, bom descanso para vocês. Boa noite. Até a próxima aí. Abraço. Qualquer coisa manda no WhatsApp. Boa noite. Abraço. Falou. Eita, boa noite.